Meus irmãos e minhas irmãs, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, nós estamos no terceiro domingo do tempo comum e uma das temáticas possíveis de meditar a partir desse conjunto de leituras da liturgia da palavra é a temática da nossa conversão. Refletir sobre o convite de Jesus que está explícito no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, para que nós possamos vivenciar um autêntico processo de conversão, é necessário compreender o que é, então, um processo de conversão. O que é a conversão? Poderíamos tentar sintetizar uma resposta tão complexa dizendo que a conversão é uma mudança de opinião, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento fruto da mudança de mentalidade. É uma transformação que deve ir acontecendo na nossa vida à medida em que nós vamos aderindo a Cristo Jesus. E quando acontece essa conversão? É um processo. À medida em que nós vamos despertando para a verdade de Deus, e essa verdade vai fazendo com que nós enxerguemos a nossa vida, o nosso interior, as nossas atitudes, nós vamos nos arrependendo das nossas contradições. São João da Cruz, doutor da Igreja, se não me engano, no livro Noite Escura, ele ensina com uma comparação que quanto mais a luz de Deus entra numa sala, num ambiente, mais nós enxergamos o que tem naquele ambiente. Então, quanto mais a luz de Deus ilumina o pecador, mais o pecador se reconhece pecador, se arrepende, percebe as suas falhas. Então, a conversão não é apenas um momento na vida, não é apenas um fato na vida. A conversão que nós precisamos viver é uma caminhada de uma vida inteira. É uma luta e um esforço de permanecer na graça de Deus e de colaborar com a graça de Deus e de deixar a graça de Deus agir em nós, que nós fazemos a cada dia. A conversão é um desejo que precisa estar no nosso interior de querer melhorar as nossas atitudes, o nosso comportamento, de querer sair de certos erros e distorções de maus hábitos que trazemos em nós ou que adquirimos ao longo da vida. A conversão é um constante repensar a si mesmo, repensar os valores, repensar os vícios, repensar as atitudes à luz da palavra de Deus, à luz do conteúdo da fé. É sempre esse o referencial para que eu repense. Quem não se repensa, não se converte, não amadurece. Abandonar os maus hábitos é parte constitutiva do processo de conversão. Abandonar, ou pelo menos se esforçar, colaborando com a graça de Deus e contando com o auxílio de Deus, para nós vencermos o homem velho, a mulher velha que está dentro de nós. E, inclusive, também o mundo e a sua mentalidade pecaminosa ao nosso redor. Esse é o processo de conversão
que é para nós um desafio e que Jesus, nesse Evangelho, nos convida: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão nos chama, a partir do ensinamento de Deus, a partir de uma experiência com Deus, a partir da verdade do amor de Deus, a mudarmos do ódio para o amor, a nos convertermos da mágoa e do ressentimento para o perdão, a nos convertermos da mentira para a verdade, a nos convertermos da maldade para a prática da bondade, a nos convertermos da desonestidade para a prática da honestidade, a nos convertermos do egoísmo para a prática da empatia, da generosidade, da solidariedade. A conversão nos pede a sairmos de uma atitude de infidelidade, de traição, para uma atitude de fidelidade. A conversão nos pede a sairmos de uma atitude de apego a coisas, pessoas, situações, a sermos desapegados de nós mesmos, de coisas, pessoas e situações. A conversão nos convida a sairmos da falta de oração, da preguiça de rezar, para nos convertermos para a prática da oração. A conversão nos pede que nós mudemos do nosso julgamento e da nossa condenação para tomarmos uma atitude de misericórdia e compaixão. A conversão nos pede que saiamos de uma atitude da impaciência para uma atitude de paciência. A conversão nos pede que nós saiamos de uma atitude orgulhosa para uma atitude de humildade, deixando-se iluminar por Deus e, iluminados por Deus, reconhecer as nossas faltas. A conversão nos pede que saiamos do desleixo da fé para uma vivência da fé, para um zelo na fé, para um cuidado da fé com as coisas de Deus. Toda conversão, em geral, tem como ponto de partida algum evento, um fato que acontece conosco, que faz com que eu repense, uma realidade que muitas vezes é difícil e faz com que eu repense, ou então uma experiência que a pessoa fez que faz com que a pessoa repense. Isso sempre repensar à luz de um encontro pessoal com Deus, à luz da experiência também do amor de Deus, à luz também da verdade do amor de Deus que nos questiona, que nos constrange. A conversão é graça, é dom de Deus, peçamos esse dom, mas não é só graça que você vai esperar acontecer, é algo também que eu preciso colaborar com o meu processo de conversão, com a graça de Deus agindo em mim. Portanto, todo o processo autêntico de conversão precisa da nossa abertura, do nosso acolhimento da verdade e do amor de Deus. E, como nos ensina toda a doutrina espiritual da Igreja, é no coração do humilde que acontece a conversão. O orgulhoso está cheio de si, está cheio das suas ideias, das suas vontades e caprichos, se fecha nas suas ideias, vontades e caprichos, e acaba não deixando a verdade de Deus agir no seu coração, por isso não se converte. Por isso é no coração dos humildes que a conversão acontece, porque o humilde reconhece seus erros, o humilde reconhece seus defeitos, o humilde reconhece as suas contradições, o humilde reconhece as suas incoerências, seus pecados, e se arrepende, e quer melhorar,
E foi o que aconteceu, inclusive, na época de Jesus, quando ele virou para os fariseus, saduceus, doutores da lei, aquela turma cheia de orgulho, e disse: as prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque as prostitutas reconheciam os seus pecados, reconheciam a verdade de Deus, se arrependiam dos seus pecados e buscavam a Deus e mudavam de vida. Por isso nós também precisamos ter essa atitude de humildade, de reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas incoerências. E isso não é humilhação, muito pelo contrário, isso é sabedoria, isso é maturidade. E quem age assim tem um coração humilde no qual Deus age, Deus encontra espaço. E quanto mais a luz de Deus nos ilumina e nós deixamos essa luz entrar no nosso coração, no nosso interior, mais nós nos reconhecemos pecadores, mais nos reconhecemos necessitados da graça de Deus, e mais o processo de conversão vai acontecer na nossa vida e nós seremos transformados, renovados pela verdade de Deus e pelo amor de Deus. Portanto, a conversão também não é algo que é feito porque eu tenho medo. A conversão também não é algo que é feito só porque eu pratico ritos. A conversão é algo interior, que brota da experiência do amor e da verdade de Deus. E nós vemos isso também na primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Jonas, ali no capítulo 3. Os ninivitas, que ao ouvir a verdade de Deus proclamada pelo profeta Jonas, reconhecem essa verdade, são humildes, reconhecem que a vida deles estava desviada da vontade de Deus, acolhem a verdade, manifestam seu arrependimento, e diz o texto, se afastaram do mau caminho. Esse é o processo de conversão que cada um de nós, no seu dia a dia, precisa viver. Jesus nos convida: convertei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu preciso perguntar: como é que está o teu processo de conversão? A palavra de Deus, seus mandamentos, seus ensinamentos, a verdade e o amor de Deus encontra espaço no seu coração? A verdade e o amor de Deus encontra espaço no teu interior e na tua consciência? A verdade e o amor de Deus mexe contigo? A verdade e o amor de Deus te questiona? A verdade e o amor de Deus te põe em crise? Diante da verdade e do amor de Deus você percebe: eu estou errado, essa maneira de viver não é correta, essa minha atitude aqui precisa mudar. A verdade e o amor de Deus faz com que você repense a sua vida, as suas atitudes, os seus relacionamentos, o seu comportamento, a maneira como você vive. Esse é o autêntico processo de conversão, porque a verdade e o amor de Deus precisa despertar em mim um arrependimento e um desejo de melhorar e colaborar com a graça de Deus. É esse o processo de conversão que vai gerar frutos em nós, de santidade e de salvação. Por isso eu pergunto: como está o nosso processo de conversão? O amor e a verdade de Deus influenciam nas minhas escolhas, nos meus valores, no meu comportamento, na maneira de viver e de me relacionar com as outras pessoas? Ou será que é o mundo que influencia? Ou será que é a mentalidade mundana que influencia? Ou será que eu não dou a mínima para o amor, para a verdade de Deus, e eu mesmo sou o referencial de certo, de errado, de bom e de ruim, e quando alguém fala alguma coisa, quando a palavra é pregada, ou quando essa palavra me é apresentada, eu faço ouvido de mercador? Eu não ligo, não me toca, eu sou indiferente. Como está o nosso processo de conversão? Será que nós paramos o nosso processo de conversão?
Você iniciou, você vinha bem, você vinha lutando, você vinha se esforçando, muita coisa vinha mudando na sua vida, mas depois você parou, desanimou, perdeu o estímulo, desleixou. Ou será que você está regredindo no seu processo de conversão, voltando à vida velha, voltando aos maus costumes do homem velho, da mulher velha? Como está o nosso processo de conversão? Ou será que você nem sequer iniciou o seu processo de conversão? Ou seja, nós não somos humildes, nos fechamos no nosso orgulho, nas nossas vontades, caprichos e desejos, não admitimos os nossos erros, não admitimos os nossos pecados, não admitimos o nosso mau comportamento. Quem age assim não começou o seu processo de conversão. E sem processo de conversão, sem luta, sem colaborar com a graça de Deus, sem abrir-se para a verdade de Deus, não há salvação. Sem esforço para fazer renúncias, para ter novas atitudes, para fazer a vontade de Deus na nossa vida, não há conversão verdadeira. É só um verniz, é só uma superficialidade, é só aparência. Como é que está o teu processo de conversão? Levemos a sério o nosso processo de conversão, porque é através dele que a salvação entrará na nossa vida. Se nós negligenciamos o nosso processo de conversão, nós estamos negligenciando a nossa salvação. Por isso, a pergunta que fica neste domingo é: como é que está o teu processo de conversão? A verdade de Deus está mexendo contigo e renovando a tua vida? Se está fazendo isso, você está no caminho certo. Mas se a verdade de Deus não está mexendo contigo, não está renovando a tua vida e não tem luta, repense. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde, inclusive, para começar o seu processo de conversão, para que de fato Deus possa agir na sua vida e renovar o seu viver e fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.